Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que o Deus da glória possa abraçá-los a cada um neste momento, que Ele possa realmente dar sabedoria, entendimento e conhecimento a cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações e encher de poder e de graça, que todos tenham realmente um dia bastante abençoado, prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 6 de junho de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título Tribulações, que é essa lição aqui, meus amigos, olha aí, ó. Lição 11, né? Tribulações. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, ela destaca sobre um assunto importante que chama-se esse mar revolto, né? Essas águas agitadas em que as pessoas espiritualmente passam dificuldades nesse mundo de pecado, que são as aflições, que são os sofrimentos gerados realmente por esse mundo caído, e como resolver essas tempestades na vida, e é o que nós estudaremos durante essa semana. E a lição 11, que inicia-se hoje, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras: Romanos capítulo 5, Marcos capítulo 4 e 5, Mateus capítulo 11, Jó capítulo 1, 2, 8, 11, 19 e 23, 2 Coríntios capítulo 4, Lucas capítulo 24, Romanos capítulo 8, Filipenses capítulo 4, Tiago capítulo 1 e 2 Coríntios capítulo 12. E na abertura dessa lição 11, nós observamos uma figura, um desenho, que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. Que é esse desenho aqui, meus amigos, né? Que você pode observar aí, ó. Se você observar, né? O céu está bastante escuro, né? Como se estivesse assim nublado, assim e tal, mas com as estrelas reluzentes aqui, né? Num dia assim bastante agitado, né? Onde você pode observar na Terra, né? O mar está bem agitado, com ondas gigantescas assim, tomando conta do mar, e que você vê aqui, bem no centro, um barco, né? Que ele está assim à deriva, enfrentando tribulações, dificuldades, com ondas querendo tragá-lo, né? Com ondas assim pesadas, assim violentas. E se nós buscarmos assim pelo lado espiritual, este barco aqui, ó, ele representa cada um de nós navegando rumo ao porto seguro, que é realmente a Canaã celestial, onde nós temos dificuldades realmente durante esse percurso, né? Porque dentro desse contexto existe o grande conflito cósmico, né? Entre o bem Deus e o mal Satanás, e que ele não quer deixar que você chegue realmente a esse porto seguro, que você se salve na segunda vinda de Jesus. E ele começa a atacar as pessoas de forma assim, de todas as áreas, né? Com umas ondas de ataques assim, atuando na pessoa para desestabilizar, enfraquecer essa pessoa. Esse mar que é representado aqui nessa lição aqui simboliza, né, as aflições, as incertezas que nós passamos, as tempestades que
escatológicas, né, que ocorrerão antes da vinda de Jesus, ou seja, no fim dos tempos, quer dizer, escatologia, nessa crise final, que serve como um preparo para nós, que dentro dessas aflições nós passamos a ter assim, uma experiência maior, e assim nós podemos vencer esse mundo mal, esse mundo cruel, e justamente através de Cristo, que Ele está junto conosco nesse barco, e assim a tarefa se torna mais fácil assim, para cada um de nós. E o que nós vemos assim nessa abertura da lição, de que não há dúvidas de que o cristão, hoje, né, ele passa por esse mar revolto, né, com todos os tipos assim, de dificuldades, principalmente quando está se aproximando o fim dos tempos para a segunda vinda de Jesus. As tempestades elas terão assim como consequência aumentar cada vez mais, e onde nós enfrentaremos perseguições, injustiças, desafios, dores, doenças, perdas, em que o inimigo deseja afundar o nosso barco. E assim fica fazendo provações para cada um de nós, que são provações espirituais. Porém, diante desse grande conflito cósmico, se Cristo estiver ao nosso lado, se nós realmente aceitarmos Ele como salvação e clamar a Ele para que Ele esteja conosco, com toda certeza garantirá a nossa segurança até esse porto seguro. E pensando nisto, a coordenadora da lição da Escola Sabatina desse trimestre, ela colocou o seguinte verso na lição desta semana para a nossa reflexão, que diz: e não somente isto, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que está lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 até 5. Desde que eu aceitei a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, depois de eu estar assim no fundo do poço, né, com problemas terríveis, né, isso ocorreu, esse batismo meu em Araucária, no Paraná, houve um processo em mim de se comportar diferente na minha vida, na sociedade, de não beber mais, de haver mudanças de relacionamento, de vocabulário, mudanças de comportamento. E essa mudança no meu coração, assim, na minha mente, a partir daquele momento que eu me batizei, as lutas contra o inimigo se tornaram maiores, né? As tribulações vieram mais ainda. E eu pensei que meu barco iria afundar e que eu não iria suportar. Mas a cada manhã eu buscava me consagrar através do poder do Espírito Santo, buscar forças no Senhor para que eu pudesse suportar aqueles ataques do inimigo. E por parte de amigos, da família, na empresa onde eu trabalhava, em todos os lugares, né? Mas exatamente quando a minha tristeza e fraqueza era exposta assim diante de Deus, através de uma oração que eu contava para Deus, nesse culto racional, e onde eu fazia ali nesse culto racional assim, orações, cânticos, é que a resposta vinha em forma assim de vitórias, porque cada vez que eu fazia isso, eu obtinha uma vitória contra o inimigo, contra esses meus inimigos que tentavam me prejudicar no trabalho, fora, na família, em todos os lugares.
E hoje, né, eu entendo perfeitamente o significado de me gloriar nas próprias tribulações, que Paulo fala aqui nesse texto acima, ali de Romanos 5, versículos 3 a 5. E assim, andar no Espírito deve ser uma experiência diária que todos nós devemos ter, e que deve ser ininterrupta, assim, perseverante, para que nós possamos ter fé e acreditar nessa vitória. E a lição de hoje, ela conta a história de uma menina que ela caminhava rumo em direção à sua casa, e quando uma tempestade se formou repentinamente, e ela começou a apressar o passo para chegar o quanto antes à sua casa. E eis que uma gota solitária, forte assim de chuva, caiu em seu rosto. E depois mais uma, depois outra, e assim foi por diante, né? Até que ela percebeu que ela estava completamente encharcada, toda molhada. E ela correu até chegar na casa do seu pai, que ao observar assim de longe ela vir, ele foi recebê-la no portão com um cobertor. E seu pai perguntou: por que a cada relâmpago você parava de correr e olhava para o céu e sorria? A menina respondeu: ah, pai, é que Deus estava tirando uma foto minha. Meus amigos, minhas amigas, como você reagiria quando as tempestades da vida te atingem? Ou quando você está longe de Deus, afastado de Deus, dos momentos de crise, de relacionamento com o Criador, o que você tende a fazer? E nessa semana, nós estudaremos justamente sobre isto, com estudos diários, né, sobre as tribulações e quais as reações mais comuns assim das pessoas quando nós temos diante de nós aflições, tribulações, e quando um mar revolto espiritual está tentando nos tragar, quando o pecado vem em nós e o acusador tenta afundar nosso barco. E é justamente sobre isto que nós estudaremos na semana, que você, meu amigo, minha amiga, não perca, porque será uma lição maravilhosa, que nós falaremos sobre tribulações. Que você possa realmente não perder nenhum dia dessa semana, que nós estaremos falando assim, com bastante profundidade em cada detalhe sobre este assunto. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.